nonos anos? Vamos então corrigir agora as páginas 4, 5, 6 e 7 do livrinho fino de revisão de atividades do livro de atividades de ciência, tá bom? 4, 5, 6, 7. Essas páginas que eu pedi para vocês fazerem. Nós vamos estar fazendo a correção e revisando os conteúdos sobre a matéria e suas transformações. Número 1 trouxe aí pra gente toda a matéria constituída de pequenas partículas submicroscópicas que apresentam certa agitação e seu estado físico depende do fato dessas partículas estarem mais próximas umas das outras ou mais afastadas. Com base nessas informações, em seus conhecimentos sobre o estado da matéria, complete as frases de modo que as afirmações se tornem verdadeiras. Temos aí a letra A. A agitação das partículas é maior, menor. Então, é menor no estado líquido que no estado gasoso. Lembra que eu falei para vocês que no estado gasoso elas estão menor, né? No estado líquido que no gasoso elas estão totalmente bem agitadas. Então, letra B. No estado gasoso, as partículas se movem com grande ou pequena? Grande liberdade de movimentos. Movimento muito. Então, por isso que um gás, quando ele é jogado em algum ambiente, ele logo ele se expande. Ele aglomera todo o ambiente. Por quê? Muito movimento das partículas, das moléculas. Letra C. No estado líquido, a liberdade de movimentos é maior que no estado sólido dessas moléculas, das partículas. E letra D. No estado sólido, a organização das partículas é alta. Organização, né? Elas têm que ficar bem juntinhas, interligadas, bem organizadas. Número 2, observa a imagem da queima de uma vela e complete as lacunas de modo que as afirmações fiquem corretas. Quando se acende o pavio de uma vela, a cera mais próxima à chama absorve o calor do fogo e começa a derreter. Ou seja, a vela sólida transforma-se em líquida num processo chamado de fusão, a mudança do estado sólido para o líquido. Depois, com o resfriamento, a cera derretida e endurece novamente. Essa mudança é conhecida como solidificação. 3. Analise as imagens a seguir e indique o nome da mudança de estado físico que ocorre em cada situação escrita. Aqui nessa imagem nós temos a evaporação, aqui nós já temos a fusão e aqui a condensação. Na página 5, nós temos aí a questão 4, que vai falar aí pra gente, com as mudanças de estado físico que determinam determinado material foram representados na curva que relaciona a quantidade de energia fornecida na forma de calor, temperatura com o tempo de aquecimento a respeito do gráfico em questão, indique se as afirmações a seguir são verdadeiras ou falsas. Então, vamos olhar aqui o gráfico, analisar, né? Aí o tempo, olha as curvas com as letrinhas. Na região C da curva há somente o estado sólido? Falso. Na região D da curva coexistem os estados sólido e líquido? Falso. A curva corresponde à mistura? Falso. A região B da curva ocorre a solidificação, mudança do estado sólido para o líquido? Falso. Somente verdadeira em B e D que a temperatura permanece constante. Letra B e D, tá? Observa o gráfico que representa a curva de resfriamento de uma substância. Já desce, né? Tá descendo aí, ó. Então, nós temos aí, com base nas informações apresentadas, faça o que se pede. Localize no gráfico os estados físicos. Então, você vai colocar o sólido aqui, o líquido aqui é a solidificação, aqui é a condensação e o gasoso aqui, tá? Indique o tempo durante o qual a substância permaneceu no estado gasoso. 10 minutos. 10 minutos, ó.
Indique o tempo durante o qual ocorreu a mudança de estado físico. 3 minutos. Observação: tempo durante a condensação ou solidificação. Justifique porque os gráficos representam a substância e não a mistura. É possível notar que o gráfico corresponde a uma substância porque ele apresenta patamares que indicam temperaturas constantes durante a condensação e solidificação. Indica a temperatura dos pontos de solidificação ou fusão, condensação ou ebulição. Ponto de solidificação, ou PF, que a gente usa, é 0 graus Celsius. Ponto de condensação, ou P, é 100 graus Celsius. Na página 6, você vai colocar aí na tabela os valores dos pontos de fusão e de ebulição medidos sob pressão de 1 atm de alguma substância. Indica o estado físico de cada uma na temperatura 25 graus Celsius. Então, no clorofórmio, nós temos o estado líquido. Olha o ponto de fusão e de ebulição dele. No cloreto de sódio, nós temos o estado sólido e no oxigênio, o estado gasoso. Essas questões são mais laboratoriais. No simulado, o que eu vou pedir envolvendo propriedades da matéria é somente as propriedades gerais específicas e organolépticas, tá? Sobre o assunto matéria e suas transformações. 7. Para facilitar a compreensão do assunto densidade, um professor de ciências levou para a aula de 3 líquidos aí. Eu já apresentei para vocês esse material na nossa aula aí, nós já vimos, né? Então, colocou um líquido aí e colocou as referências A, B e C para demonstração. Adicionou em cada um deles um corante verde no líquido A, vermelho no líquido B e azul no líquido C. Pintem o de vocês aí, tá bom? Em seguida, registrou no quadro os valores das densidades. Então, Dzinho é densidade, com cada valor, seu peso, e perguntou aos alunos como ficaria a disposição desses líquidos depois de misturados. Então, represente na proveta, que é uma proveta, né? A sequência de cores desses líquidos e explique sua resposta. Então, de acordo com os valores das densidades de 3 líquidos, A é o mais denso. O que é mais denso? Mais pesado. Densidade, o peso. E por isso ficará no fundo, vai ficar lá no fundo, letrinha A. Então, vocês vão pintar o A de que cor que eles falaram? Vermelho. O líquido C, por ter densidade intermediária, vai ficar no meio, né? Intermediária. Ele vai ficar no meio aí, entre os líquidos A e B. E já o líquido B é menos denso, então ele é mais leve. Ficará na parte superior da proveta. A sequência de cores de cima para baixo será vermelho, azul e verde. Tá bom? Então, é como se tivesse um óleo aqui, que é menos denso, como se tivesse a água aqui no meio, como se tivesse pedras aqui embaixo, né? A8, 3 líquidos A, B e C, cujas densidades são respectivamente, aí, olha, tem o peso de cada um. Estão cada um com seu respectivo recipiente, 3 bolinhas idênticas de densidade igual. Tem aí o peso delas, foram colocadas uma em cada recipiente. Também vai ver se ela tá em cima, ela é menos densa, ela é mais leve. Se ela tá no meio, ela é intermediária. E se ela tá no fundo, ela é a mais pesada. Então, assinale a alternativa que mostra corretamente o que acontecerá com cada bolinha. Então, a opção correta, a alternativa correta é a letrinha A, referente a esse peso aqui, tá? A, falou que A é 8G e B, né, 1,3 e 2,1. Então, é referentes a esses aqui. Na página aí nós temos na próxima página um textinho falando, né, em todo o Brasil, o mês de junho é marcado pelas celebrações em homenagem a Santo Antônio, São José e São Pedro. As famosas festas juninas é possível encontrar comidas típicas, fogueiras, bandeirinhas, danças e balões. No entanto, a prática de soltar balões pode ocasionar diversos problemas e por isso está enquadrada como crime ambiental previsto no Código Penal. Os balões podem causar incêndio em áreas florestais, agrícolas e residenciais, bem como curtos-circuitos
interferências no tráfego aéreo, ou seja, consequências que podem ser irreversíveis. Com base nessas informações e em seus conhecimentos sobre propriedades da matéria, responda às questões propostas. Letra A. Qual propriedade geral da matéria varia quando o ar é aquecido? Então, eu vou cobrar no simulado sobre as propriedades gerais, específicas e organolépticas, tá bom? Tem uma questão no simulado envolvendo as propriedades gerais. Quando o ar é aquecido, o volume se altera. Letra B. Analisando a expressão matemática da densidade, olha a regrinha da densidade, massa dividido por volume, né? E considerando a massa interna de um balão constante, explique como o aumento da temperatura faz o balão subir. O aumento da temperatura pelo aquecimento provoca a expansão do ar. Consequentemente, o volume aumenta e a densidade diminui. Então, o volume vai aumentar, a extensão e o peso vai diminuir um pouco. Com isso, o balão sobe. Lembra? Então, sobre o volume e densidade. 10. 2. Objetos do mesmo formato, massa, um de cobre e outro de prata, foram cobertos com uma massa fina camada de tinta para que não pudessem ser identificados pelas suas cores. Sabendo o valor da densidade de qual metal, como seria possível identificar a composição de cada objeto? Então, nós temos aí o peso de cada um, o peso do cobre, da prata. A identificação dos objetos seria pelo volume. Como as massas são iguais, o metal de menor densidade tem maior volume, portanto, o objeto maior é o de cobre e o menor é de prata. Questão 11, você tem que jogar a regrinha aqui, ó, da densidade. Essa regrinha aqui da densidade, olha ela aqui. Então, você vai jogar para fazer o cálculo, tá? Na década de 1960, em virtude do perigo de intoxicação, foi proibido internacionalmente o uso de chumbo na fabricação de brinquedos. Os antigos soldadinhos de chumbo e assim deixaram de existir no mercado. Com isso, alguns fabricantes passaram a produzir essas misturas com outros tipos de material, como alumínio. Considerando que o soldadinho contém 20 ml de alumínio, verifique se uma embalagem de papelão com capacidade máxima de 200 gramas pode ou não ser utilizada para armazenar esse brinquedo. Então, olha aí o peso dele. Vai jogar a regrinha, vai pegar 2,7, que é igual a M, que a gente quer achar a massa, dividido por 20 ml aqui, ó. Faz a regrinha de 3, que é igual a 54 gramas. Então, como cada soldadinho contém 54 gramas de alumínio, a embalagem de papelão pode ser utilizada para armazenar o brinquedo. Na página seguinte, eu não pedi para vocês fazerem, então nós finalizamos aí. Eu pedi para fazer só as páginas 4, 5, 6 e 7. 8 e 9 não precisa fazer, estão anuladas, tá bom? Vamos agora para o próximo vídeo da próxima correção sobre a ficha aí da transgenia, beleza?